Vamos corrigir a segunda parte do nosso simulado para o concurso da Prefeitura de Sorocaba, cargos de nível médio. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, Professor Júnior Vieira, você vai me ajudar bastante. Então vamos lá. Paramos na questão 16, UNESP 2020, nível médio. Se 3 torneiras com a mesma vazão e totalmente abertas ao mesmo tempo esvaziam uma caixa d'água inicialmente cheia em 5 horas e meia, então é verdade que apenas 2 delas, nas mesmas condições, esvaziam a mesma caixa inicialmente cheia em um tempo de 8 horas e... Questão de regra de 3 simples, né? Vamos organizar os dados em colunas. Então nós temos se 3 torneiras. Então aqui nessa coluna somente torneiras que eu vou colocar, é a grandeza usada. Nós temos o seguinte, esvaziam uma caixa d'água inicialmente cheia em 5 horas e meia. Então aqui vamos colocar nessa coluna a grandeza tempo. Então eu vou deixar em horas mesmo, 5 horas e meia. Então 5,5 horas. 5,5, 5 horas e meia. Nada demais. Então nós temos apenas 2 delas, 2 torneiras agora. Torneiras. Esvaziam a mesma caixa, inicialmente cheia, em um tempo de 8 horas e... Então, muito bem, nós vamos ter o tempo aqui dado em horas. Quando passar de 8 horas, será a nossa resposta, certo? Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Cuidado para não sair multiplicando cruzado. Então, antes de mais nada, você tem que fazer essa análise. E para isso é muito fácil. Vamos pensar um pouco. Se eu diminuir o número de torneiras, de 3, agora nós temos 2, né? Então, de 3 torneiras passou para 2 torneiras. Se diminuir o número de torneiras, diminuindo o número de torneiras, nós vamos gastar mais ou menos tempo para esvaziar a caixa. Ora, se eu diminuir o número de torneiras, eu vou gastar um tempo maior para esvaziar a caixa, certo? Vou levar mais tempo. Então, se esse diminui e o outro aumenta, é o contrário, então grandezas inversamente proporcionais. Eu inverto a razão onde não tem o x, onde não tem o x ali, torneiras, né? Que é 3 sobre 2, vou inverter. Vai ficar 2 sobre 3. E eu mantenho aqui onde tem o x, né? A razão que tem o x, então 5,5x. E agora sim, meu querido, é só multiplicar cruzado. 2x é igual a 3 vezes 5,5. Então 2x é igual a 3 vezes 5,5, 3 vezes 5, 15, 3 vezes meio, 1,5, 15 com 1,5, 16,5. Então x é 16,5, 2 está multiplicando, passa dividindo. Metade de 16,5, 8,25 horas. Porém, nós devemos passar aquele tempo para minutos, né? Então o que é que nós vamos fazer agora? Ora, se nós já temos 8 horas, 8 horas é a parte inteira, é dada em horas mesmo, eu tenho que passar a parte decimal, certo? Depois da vírgula ali que é 0,25 hora para minuto. Então, para isso é muito fácil. Se 1 hora tem 60 minutos, basta multiplicar por 60. 60 vezes 0,25, posso dividir por 4, é 30, 15. Então, vai dar 15 minutos. Então, 8 horas e 15 minutos. Temos essa alternativa ali, né? Que é a alternativa A, de amor. 8 horas, né? E a resposta ali que passou, que é 15 minutos, que está aqui. 8 horas e 15 minutos, A de amor. Vamos para a próxima questão. 17. VUNESP 2020. A tabela apresenta o número de vasos de flores de diferentes tipos comprados por uma pessoa e o respectivo valor unitário de cada vaso. Considerando-se o número total de vasos comprados, na média, cada vaso saiu por... Muito bem, se é a média, a questão envolvendo média aritmética. E nesse caso, a média aritmética ponderada. Então, vamos utilizar a fórmula. A média ponderada é a soma de cada variável vezes a sua frequência, dividido pela soma
da frequência. Muito bem, para completar a nossa tabela, eu gosto de fazer assim, eu deixo uma coluna adicional. Então nós temos que fazer a soma de x vezes o f. Quem é o x? Ora, é a variável em estudo. Nesse caso, é a média do valor. Então, nesse caso, eu identifiquei aqui, já que é o preço, então só pode ser que a variável em estudo é o valor de um vaso. Então, aqui que está o nosso x. A frequência, que é o número de vezes que cada variável se repete, então é o número de vasos comprados, aqui é o f, certo? Então, muito bem, eu tenho que fazer a soma de x vezes o f, então eu tenho que multiplicar aqui. Cada linha ali, então, tem que fazer a multiplicação. 5 vezes 13, 50 com 15, 65. 4 vezes 19, 40 com 36, 76. 3 vezes 21, 63. Muito bem, eu tenho que fazer a soma de f e a soma de x vezes o f. Então, vamos colocar aqui o total. Então, o total, ou a soma, dá na mesma, da frequência, nós vamos obter aqui. Então, 5 com 4, 9 com 3, 12. E eu quero a soma de f? Não, eu quero a soma de x vezes o f. Então, eu posso saltar aqui. A variável em estudo não precisa somar. Então, x vezes f, vamos fazer o total. 5 com 6, nós vamos ter 11 com 3, 14. Vai 1. 1 com 6, 7 com 7, 14. Com 6, 20. 20. Então, nós vamos ter a soma de x vezes f, 204, sobre a soma de f, 12. Vamos só fazer essa divisão aqui que nós já vamos obter a resposta. Nada demais. 204 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 20? 1 vezes 12. 12 para 28, abaixo 4. Quantas vezes o 12 cabe em 84? 7, 7 vezes 12, 70 com 14, 84. Então, cada vaso comprado na média saiu por R$ 17,00. Alternativa B, de boa questão. Então vamos para a próxima. VUNESP 2018. Um certo capital foi aplicado por 15 meses em uma aplicação que rendia juros simples de 8% ao ano. Os juros obtidos com essa aplicação foram reinvestidos no mercado de ações, o que proporcionou 25% de ganho sobre o que foi investido. Se o montante dessa segunda aplicação foi igual a R$ 600, o capital que foi investido na primeira aplicação foi. Muito bem, uma questão envolvendo juros simples e também porcentagem. Então vamos anotar os dados, um certo capital. Não sei de quanto foi o capital, então eu vou chamar de X. Foi aplicado por 15 meses, então o nosso tempo é igual a 15 meses. Lembre-se de anotar também, aqui nesse caso do tempo, a unidade e da taxa também, obviamente. Então a taxa de 8% ao ano. Então se a taxa, que é o I, é de 8% ao ano, o que você já enxerga de errado aqui na nossa questão se a gente aplicar a fórmula J é igual a CIT sobre 100? Ora, a taxa está ao ano e o tempo está em meses, eu devo deixar o tempo para a unidade da taxa. Por via de regra, você sempre faz isso, certo? Cuidado ao converter taxas, porque lá em juros compostos isso não vai funcionar muito bem. Então, 15 meses, eu tenho o seguinte. Se um ano possui 12 meses, então eu vou passar aquilo para ano. Então, basta dividir o tempo em meses por 12 para transformar aquela unidade em anos. 15 sobre 12. Então, ano eu posso simplificar se eu quiser, mas eu vou aplicar na forma assim mesmo. Vamos lá? Então, juro é CIT sobre 100, se você preferir pode dizer no plural também, juros. Então, capital nós temos que é X, a taxa nós temos que é 8%. Lembre-se que o denominador 100 já coloca lá o porcento, certo? Então, não precisa escrever na forma decimal, usando essa forma. Então, temos também o tempo que é 15 dozeavos. 15 dozeavos. Se eu quiser simplificar aqui, eu posso,
Deixa eu só melhorar aquele 15 dozeavos, deixar um pouco maior, 15 dozeavos. Eu posso simplificar o 8 com o 12, tudo por 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, e 15 por 3 nós temos 5. 5 vezes 2, 10, então nós temos 10x sobre 100. Eu posso cancelar aquele 0 com aquele 0, ficou x sobre 10. Então esse é o nosso juro, certo? O juro é de x sobre 10. E esse valor foi investido, né? Ele falou assim, os juros obtidos com essa aplicação foram reinvestidos no mercado de ações, o que proporcionou 25% de ganho sobre o que foi investido. E esse montante era igual a R$ 600, certo? Então nós temos a primeira aplicação. Nós já temos aqui os juros obtidos com a primeira aplicação, x sobre 10. E na segunda aplicação, então ele aplicou o que rendeu ali na primeira aplicação, nós temos x sobre 10, certo? Esses juros foram reinvestidos. Então nós temos que x sobre 10 foi o valor aplicado, proporcionou 25% de ganho sobre o valor que foi investido. Se eu investir x sobre 10, então nós temos 25% de x sobre 10 de ganho, então basta somar 25% de x sobre 10. Isso resultou em R$ 600. Foi igual a R$ 600. Então agora basta resolver a nossa equação aqui do primeiro grau. Então fica o seguinte, x sobre 10 mais multiplicação de frações, numerador vezes numerador, 25x, denominador vezes denominador. 100 vezes 10, 1.000, que é igual a 600. Nós temos aqui que 1.000 é múltiplo de 10, então posso deixar como denominador comum o 1.000. Então 1.000 dos dois lados, 1.000 dos dois lados. Então divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 1.000 por 10, 100, vezes x, 100x. Sinal de mais, 1.000 por 1.000, 1, vezes 25x, 25x. 1.000 dividido por 1, 1.000, vezes 600, 600, 1.000. Denominadores são iguais, cancela, cancela. 100x mais 25x, 125x, que é igual a 600.000. 125 está multiplicando, passa dividindo. 600.000 dividido por 125. Fazendo as contas, temos o seguinte. Quantas vezes ali o 125 cabe? 6 é menor, 60 é menor, no 600? 5 vezes 125 dá 625, né? Então 4 vai dar 500. Para 600, 100. Baixamos o 0. Abaixou o divida. Quantas vezes o 125 cabe no 1.000? Se 4 vezes 125 deu 500, então 8 vai dar 1.000, certo? 8 vezes 125, 1.000. Para 1.000 nada. Baixamos os dois zeros, colocamos do outro lado, então vai dar R$ 4.800. Esse foi o nosso X, que é o capital inicialmente investido, R$ 4.800. Vamos olhar aqui, ele quer isso mesmo. O capital que foi investido na primeira aplicação, então R$ 4.800. Alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. 19. VUNESP 2020, Prefeitura de Sorocaba, PEB 1. Um pedaço retangular de cartolina tem 960 cm² de área. Se a diferença entre as medidas do maior e do menor lados do pedaço de cartolina é igual a 2 cm, então seu perímetro é de... Muito bem, ele quer o perímetro do retângulo. Então, o retângulo que é representando aqui a nossa cartolina, eu vou desenhar aqui. Então, vamos dizer que o maior lado é x e o menor lado é y, base e altura. Se a área é 960 cm² de área, então a área é multiplicar a base vezes a altura em um retângulo. Então, x vezes y é igual a 960.
A diferença entre as medidas do maior e do menor lados do pedaço de cartolina é igual a 2 centímetros. O maior é x, então diferença menos o menor, que é y, isso é igual a 2. Então, temos um sistema de equações. Posso fazer também o teste da fatoração, sabendo que o produto é 960, produto entre os dois lados, e a diferença entre eles é igual a 2. Então vamos procurar dois números naturais em que o produto é 960 e a diferença entre eles é 2. Para fazer isso, vamos pelo teste, como eu disse antes, da fatoração. Vamos dividir tudo por 2. 960 por 2 dá 480, por 2, 240, por 2, 120, por 2 nós temos 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3 agora 5 e por 5, 1. Então vamos lá. Vamos procurar aqui na nossa fatoração. Então a diferença sendo 2 entre os dois números. Se eu fizer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ali vai dar um número bem maior, a diferença não vai ser 2. Vamos fazer então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 5, 60. Não pode ser. Vamos para o próximo teste. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então perceba que o 32 e o 30. 32 vezes 30, obviamente, aqui se é a fatoração. O resultado é 960. E a diferença encontrei, né? A diferença entre os dois é 2. Então, o maior lado só pode ser 32. E o menor lado só pode ser 30. Outro jeito de fazer seria resolvendo aqui o nosso sistema de equações. Eu vou deixar no card em que eu resolvo utilizando aí a equação do segundo grau para resolver esse sistema aqui, beleza? Então esse é o jeito que eu já mostrei em outros vídeos, né? Muito prático. Então já descobrimos aqui o maior lado 32 e o menor lado 30. O perímetro, nós sabemos que em um retângulo eu faço 2 vezes a base mais a altura. Então a base que é 32 mais a altura que é 30. Então 32 com 30 nós vamos ter 62, 2 vezes 62, nós vamos ter 124. Perímetro 124 centímetros. Alternativa E de exata. Enfim, chegamos à última questão. Questão 20. VUNESP 2020, nível médio. A secretária de uma escola realiza, rigorosamente, uma tarefa A cada 6 dias trabalhados e uma tarefa B a cada 4 dias trabalhados. Sabendo-se que ela trabalha de segunda a sexta-feira, que em uma quinta-feira ela realizou ambas as tarefas e que durante o mês seguinte a essa quinta-feira não houve interrupção dos dias trabalhados por ela, é correto afirmar que, a vez imediatamente posterior em que ela realizou, no mesmo dia, ambas as tarefas foi uma. Muito bem, então ele solicita aqui uma data futura, né? Quando aqueles fenômenos eles vão se repetir novamente juntos. Então, sempre que a VUNESP te pedir isso, com certeza, meu querido, é um problema de MMC. Então, vamos lá, né? Inicialmente, vamos calcular o MMC entre 6 e 4. Então, vamos lá. Vamos fazer a fatoração para isso, né? Então, dá para começar a dividir aqui por 2, 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Agora por 2, né? 3 não dá por 2, repete. 2 por 2, 1. Agora por 3. 3 por 3, 1. Repete 1. Então, agora chegou em 1 e 1. Nós podemos já multiplicar tudo aqui para obter o MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, nós temos que após 12 dias,
trabalhados, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui, dias trabalhados, ela voltará a realizar as duas tarefas juntas. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar aqui na semana trabalhada dela, né? Então, ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depois, nós temos que o ciclo ele se repete novamente, né? Nós temos próxima semana os dias úteis dela, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então nós temos um ciclo de 5 em 5, né? Então se eu pegar o 12 e dividir por 5, nós vamos ter 12 dividido por 5, nós temos 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Então o 12 eu posso fazer como sendo 2 vezes 5, mais o resto que é 2. Né? Moral da história, ela realizou ambas as tarefas em uma quinta-feira. Nós estamos na quinta-feira. Passando ali 2 semanas, vamos dizer assim, úteis, né? Porque não a semana com 7 dias que a gente conhece, a semana regular, né? Na realidade, aqui nós vamos considerar a semana trabalhada dela, que tem 5 dias. Então, nós temos que vai parar novamente em uma quinta-feira, né? Perceba, se nós temos aqui a cada 5 dias, para novamente no mesmo dia. Se eu somar 1, 2, 3, 4, 5, note que parou na quinta-feira. Então, na quinta-feira, somando 5 dias, depois mais 10 dias, novamente vai parar em uma quinta-feira. Concorda comigo? Então, nós devemos contar 2 dias após aquela quinta-feira. Então, 2 dias úteis após aquela quinta, nós vamos ter quinta, um dia passou sexta, 2 dias se passaram, então nós vamos ter ali segunda, 1, 2, quinta, sexta e segunda. Então caiu na nossa resposta ali, a resposta caiu numa segunda-feira, alternativa A. Questão bastante interessante, revise, que provavelmente a VUNESP ela vai cobrar uma questão parecida como essa nesse ano de 2020. Já vi questões parecidas da VUNESP, mas com a semana normal, segunda, terça, quarta, quinta até domingo, certo? A semana com 7 dias e não com os dias úteis ali de segunda a sexta-feira. Pois muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da correção do simulado. Um forte abraço e bons estudos!